agradecer a presença de todos. Bom dia, eu gostaria... A máscara contempla. Bom dia, eu gostaria de agradecer a presença de todos para fazer hoje a assinatura da nossa parceria, né? O Movimento A, como todos vocês já estão acompanhando, ontem completamos um mês, essa mobilização que vem trazendo esse diferencial para toda a comunidade negra por meio do trabalho, segurança, educação. E hoje nós temos a assinatura da parceria com o Instituto CCP, o Instituto que é o Sr. Pedro Daltri, que é o presidente da CCP, que é a Cirela Commercial Products, vem para assinar. E eu gostaria de chamar ao palco o nosso reitor, José Vicente, Pedro Daltri, presidente da CCP, professor Rafael Vicente e também o professor Igor de Oliveira, que vocês já conhecem. Gostaria agora de passar a palavra ao reitor José Vicente. Nós vamos fazer a apresentação do vídeo do... Já temos o vídeo. Nós, tradicionalmente, querido amigo Pedro, sempre que vamos iniciar os nossos trabalhos, a gente inicia dizendo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo das circunstâncias, para o nosso líder, que nos inspira, né, que é o Zumbi dos Palmares. E o nosso pessoal da Zumbi já está treinadinho, está acostumadozinho, né? Mas os nossos convidados, todas as vezes que vêm até nós, a gente não deixa escapar, todo mundo tem que entrar no cumprimento. E é uma coisa muito simples, a gente diz, e como diríamos hoje, bom dia, Zumbi dos Palmares, e os nossos alunos tradicionalmente respondem bom dia, Zumbi dos Palmares. Então a gente vai de novo repetir a nossa tradição e eu convido você também para participar dela. Então é mais ou menos assim, bom dia, Zumbi dos Palmares! Como viu, está muito xoxo e se tivesse valendo nota, ia dar 5 para cada um de vocês. Vamos ver se todos nós tiramos 10 agora. Bom dia, Zumbi dos Palmares! Bom dia, Zumbi dos Palmares! Agora é 10, né, Pedro? Então, 10 para todo mundo. Mas essa brincadeirinha é, a bem da verdade, uma coisa muito profunda e muito séria, porque todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, todos os momentos que a gente para sentar e falar dos fundamentos que move e que moveram os Zumbi dos Palmares,
e que nós somos os seus perseguidores, né, os seus encaminhadores, seguramente a gente compreende a importância e de por que todos os dias a gente tem que agradecer àqueles que nos antecederam, não é? Porque a luta que embalou o sonho e que embalou a crença do Zumbi dos Palmares há mais de 350 anos ainda permanece tão viva a ponto de nós termos que nos juntarmos, né, para falar sobre ela, ainda, e para tentar, de alguma medida, resolver muitos dos problemas daquela luta que se iniciou no primeiro dia que um negro chegou escravizado no nosso país e que ao longo do tempo, né, a gente tem tentado fazer o melhor de cada um de nós para superar os problemas que ficaram colocados, as soluções que não foram produzidas e todas as injustiças pelo caminho. Então, poder juntar-se novamente nessa manhã para falar de esperança, para falar de trabalho, de mudança, de transformação, para falar de ambição, né, de mudar o mundo que está à nossa volta, é necessariamente um ótimo dia. Então, por conta disso, o Zumbi está aqui conosco, participando desse trabalho, dessa cerimônia, e nós ficamos felizes por isso. E justamente por essa alegria, por essa felicidade, Pedro, que eu quero, então, em nome de toda a nossa comunidade acadêmica, desejar boas-vindas, dizer da nossa alegria e da nossa satisfação de receber a você e todo o time da CCT que está conosco hoje, dizer do que foi a nossa satisfação até aqui, do muito que já fizemos na condução desse tema que nos encanta, né, que nos move, e dizer que nessa manhã, ainda que nessa simplicidade, seguramente nós estamos transformando numa manhã histórica. É um pequeno gesto, mas como diria o Armstrong, né, um pequeno passo a caminho da eternidade, porque a parte mais importante do que precisa ser uma mudança e uma transformação é dar o primeiro passo. E nós estamos juntos aqui para dar esse primeiro passo. E dar esse primeiro passo para dentro de uma dimensão dessa temática que há muito estava nos desafiando e há muito estava exigindo uma atitude. Nós sabemos de tudo, eu não vou repetir de tudo que nós sabemos, mas nós sabemos também que apesar desse saber, desse conhecer, dessa visualização da operação dessa atitude, dessa conduta à nossa volta, o fato é que ela permanece. E permanece a ponto, seja de apresentar para nós os indicadores desse tema, seja até no fato de nos brindar com algumas cenas simplesmente inomináveis. E eu gosto sempre de trazer aquela ocorrência do assassinato daquele jovem no Extra, né, da Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro, né, em que um segurança, por conta de tudo isso que nós estamos conversando, ao final, de uma forma tão tranquila, pôde matar alguém, né, na frente de todos, né, dentro de um estabelecimento comercial, com o gerente, o diretor nas suas cadeiras, simplesmente porque na ótica dele aquilo era a coisa certa a fazer. Ou aquilo não impedia que se fizesse e agisse daquela maneira. Mas também todos nós pudemos assistir, ainda nesses dias, né, a ponta do Estado, né, a face operacional do Estado brasileiro, representado pela sua força de segurança e pelo soldado, né, que ficou muito confortável para pisar no pescoço de uma mãe e de uma avó, na frente dos seus filhos, na frente dos seus netos, né, pisotear por sobre o pescoço dela, porque entendia que ali podia ser daquela forma e para aquele público, para aquela pessoa, a atitude da segurança, que é servir e proteger, podia se constituir na agressão, na violência, no vilipêndio, né, na transgressão de todos os fundamentos comezinhos, seja do cumprimento da lei, mas seja, sobretudo, da dignidade da pessoa humana. Então, é dessas coisas que estão dentro da nossa realidade todo dia, e que nós talvez não víamos antes, porque não tínhamos as câmeras, e que hoje a gente pode ver todo dia, toda hora, que se coloca o desafio que nós estamos tratando nessa manhã. E o ambiente social como um todo,
principalmente esses ambientes de prestígio, é aquele ambiente que mais se apresenta e se manifesta esses resquícios de um passado equivocado, mas que se mantém também essas atitudes, essa postura de um presente que não foi modificado. E é justamente por isso que o desafio se coloca para todos nós. Então, nós não estamos dizendo que qualquer das suas empresas é um ambiente, um espaço em que essas coisas se apresentem e se manifestem. Mas nós estamos dizendo que no conjunto da nossa floresta, esses ambientes, como sendo o ambiente que recorta para dentro dessa perspectiva, é onde, em grande medida, se dá o constrangimento, se dá a agressão, é onde se manifesta um comportamento que em nenhuma medida coaduna com aquilo que está estruturado como propósitos civilizatórios. É onde o cidadão, o indivíduo, não pode exercer, no mais das vezes, o seu direito sagrado de simplesmente ir, vir e se manter de uma forma tranquila, sem ser incomodado, sem ser desrespeitado. Nesses e em tantos outros, não é? E por conta disso, nós ao longo do tempo temos acompanhado, temos conhecido, temos convivido e temos tido muitas poucas atitudes para debruçar sobre essa questão e para tentar construir um novo normal para dentro dessa direção. Isso já estava posto e isso já estava consolidado antes de coronavírus, antes de todos os problemas que se apresentam, mas depois, no nosso país, quando nós tivemos agora um discurso político, ou que nos respeita, ou que desrespeita esses fundamentos, esses valores, o que nós temos tido, o que nós temos visto e tido acompanhado é uma atitude por parte de muitos brasileiros e de muitos ambientes, inclusive aqueles que têm a obrigação de cumprir a lei, de não permitir que esse tipo de coisa ocorra, a transgredir a lei, a ponto de macular, a ponto de constranger, a ponto de insuflar um tipo de desrespeito e um tipo de agressão psicológica ou física, em que a qualidade de cidadão, por conta da cor ou da raça, passa a ser um desvalor. Não é? É só a gente abrir na internet para saber como é que está a atitude e a postura para dentro desses brasileiros, dos negros. E sejam eles negros pobres, sejam negros ricos, sejam negros anônimos e sejam negros famosos. Né? Aquele discurso de que ter dinheiro no bolso é suficiente para você se ver livre das agressões racistas e discriminatórias, sempre foi e hoje está muito mais evidenciado que não é uma verdade. A discriminação, o racismo, o ódio racial acompanha a sua cor para onde quer que você se desloque e onde quer que você esteja, e pouco importa quem você é. De modo que a gente tem visto esse recrudescimento para dentro das redes sociais e a gente tem visto esse recrudescimento na cena social. E talvez o que mais assusta a todos nós, que antes aquilo que em alguma medida se tinha o cuidado de fazer às escondidas ou em determinadas localidades, sem que fosse visto, sem que estivesse publicizado, hoje se faz à luz do dia. Nós estamos dizendo que o policial pisou no pescoço de uma mulher, mas à luz do dia e com todo mundo filmando. Em nenhum momento isso sequer o incomodou. Como foi o caso desse segurança no supermercado Extra, na Tijuca. Mas como tem sido, dentre tantas outras coisas, o nosso próprio presidente, dizer em letras garrafais, olha, os quilombolas negros pesam mais de 7 arrobas e não serve nem para reprodução. O nosso vice-presidente dizer que o grande problema do Brasil são os índios indolentes e a malandragem dos negros. Mas assim, textualmente, para toda a mídia poder ouvir e registrar. Então são conduções e encaminhamentos dessa natureza, que antes já se colocava como uma urgência, no sentido de fazer com que nós nos levantássemos, que se sobrepôs, primeiro, uma situação econômica terrível, e que, por ser terrível, agrediu e atingiu aquela franja social que é onde estão a maioria dos negros. Então, dos 13 milhões de desempregados que já tinham para dentro do sistema, 70% eram de negros, principalmente os jovens.
A isso se opôs, então, um discurso que desqualifica e diminui esse valor e mesmo essas políticas para tentar reparar esse tipo de coisa. Haja visto o que tem sido o discurso do presidente da Fundação Cultural Palmares, né, de combate a qualquer tipo de atitude, de disposição para desconstituir um conjunto de progressos que se teve nesse tema. E a tudo isso agora se juntou, né, essa pandemia do coronavírus, que, como todos nós sabemos, ela tem endereço, tem nome e tem sobrenome, né? No final, quando a gente tirar, né, a lona, a gente vai perceber o tamanho do estrago e quem foram aqueles que mais sofreram e que continuarão sofrendo para voltar para esse novo normal, que seguramente serão os mais pobres, e dentre os mais pobres os negros, e principalmente o jovem negro, que vai ficar sem seu emprego, que vai ficar sem sua renda, que vai ficar sem o seu banco na universidade, que vai permanecer ainda obstaculizado por esses muros, né, que não deixam com que eles sigam para o ambiente de trabalho, para realizar seus desejos, e que por conta disso exigia de todos, do governo, mas fundamentalmente da sociedade civil, que se levantasse. E esse levantar ainda foi antecedido pela ocorrência de George Floyd, né, nos Estados Unidos, que em grande medida traduz a luta e o fundamento e o sentido de zumbi, não é? E que nos convida para saber, ao final de contas, o que a gente tem vontade, o que a gente tem interesse de fazer mesmo, não é? Por esses problemas terríveis que assolam a nossa sociedade, principalmente no que diz respeito à discriminação e ao racismo na sociedade brasileira. Então foi para tentar, de alguma maneira, mais uma vez responder a esse desafio, enquanto cidadãos primeiramente, mas enquanto instituição, que nós nos juntamos nesse trabalho do Movimento A, não é? Porque a gente compreende que existe sim um joelho invisível, um coturno visível, ou um mata-leão que está solto por aí, que ele não permite que a gente possa ter um tratamento igualitário, que ele não permite que a gente possa usufruir dos valores civilizatórios e daqueles direitos inalienáveis do cidadão. Porque cada vez que você dá um passo para frente, para o lado, esse joelho invisível, esse mata-leão que está por aí, ou esses coturnos da vida, eles se colocam à nossa frente. Então, como é que a gente faz para se livrar disso de uma vez por todas? Como é que a gente pode respirar livremente num ambiente que está intoxicado com esse veneno do ódio racial, esse veneno da discriminação racial, que ao final distingue as pessoas e, por distinguir, diz quem pode e quem não pode viver, quem pode e quem não pode realizar o seu sonho, quem pode e quem não pode realizar-se profissionalmente, quem pode e quem não pode viver uma vida normal. Porque, ao final, quando a gente debruça sobre os indicadores, é isso, não é? E a gente vai perceber que mesmo quando você se esforça para contrapor esse tipo de coisa, esse destino manifesto, você, no mais das vezes, ainda tem que fazer sobre um grau de hostilização e de agressão terrível, como são aqueles em que você, andando pelo shopping, tem que ter um segurança do seu lado. Ou você andando pelo shopping, ou por qualquer outro espaço de prestígio, né, você tem que ter um olhar te procurando, ou chegando aos absurdos conhecidos, registrados, de ter que submeter a uma revista, ou do funcionário da segurança dizer: o que você está fazendo aqui? Mas como é que eu estou fazendo aqui? Eu estou como um cidadão comum, num espaço público, entrando, andando, permanecendo, e pior ainda gastando meu dinheiro sagrado. Então, o tratamento que eu preciso e que eu exijo é um tratamento de respeito, né? E isso ainda nós não alcançamos em plenitude em todos os espaços sociais do nosso país. Então, por conta disso, receber a CCP e receber as empresas da CCP, seguramente constrói um paradigma. Eu acho que a gente vai ter uma ação antes, né, da CCP e depois da CCP. Eu tive a satisfação de agora de manhã já falar na TV Globo, né? E o Rodrigo Bocardi ficou assim maravilhado. Mas todos esses shoppings, e vão se associar, vão juntar sua força e vão difundir isso,
né? É muito? Não. É pouco? Também não. É o necessário, é o exigível, né? Que a empresa, ao final, compreenda que, olha, tem uma responsabilidade aí, e eu não posso, de novo, dizer que eu não sabia e que não é comigo. É na empresa que todos esses valores se manifestam, é lá que eles se fortalecem, é lá que eles se constituem, né, como fundamento, e se a empresa fugir dessa responsabilidade, não pode ficar depois reclamando da vida. Não é? Então, essa manhã, quando a CCP junta-se nesse esforço com as demais que já estão, seguramente ajuda nós darmos um salto muito grande adiante, ajuda a consolidar que, mais do que nunca, é indispensável que o ambiente corporativo, empresarial, também cumpra a responsabilidade que lhe cabe e, sobretudo, que mais do que posts, como diz o professor Rafael, e mais do que videozinhos no YouTube, é preciso ação objetiva, ação prática, porque é isso que muda a vida das pessoas. Né? O jovem negro que precisa de emprego precisa para hoje, né? A família negra que precisa se alimentar precisa do alimento para hoje. Então não dá para esperar o bolo crescer, como já diria anteriormente, para que depois a gente possa se apropriar dele. Então, essas contribuições, essas ações, além de permitir que do ponto de vista simbólico a gente caminhe, que do ponto de vista de realização a gente inspire, ela vai permitir também que esses poucos que chegarão, ou esses muitos que chegarão adiante, possa já ter a possibilidade de fazer a mudança e a transformação da sua vida. Então, por conta disso, Pedro, nós fizemos até questão que você viesse aqui, que nós registrássemos tudo isso daqui devidamente, seja para que em algum futuro muito breve as pessoas lembrem-se, né, que lá no começo houve a CCP que tomou partido, que teve atitude, que teve disposição e que cumpriu a sua obrigação, mas para que aqueles que chegarão no futuro possam saber que a nossa geração arregaçou as mangas e se dispôs a fazer a parte que lhe cabe desse latifúndio, né, que é torná-lo cada vez melhor. Com o CCP a gente fica mais forte, com as ações que nós entabulamos e encaminharemos, acho que a gente começa a construir uma ponte, né? Nós precisamos das pontes para ligar para esse novo normal, e com o conjunto das ações eu acho que a gente faz uma provocação fabulosa para todo o resto do ambiente corporativo, para todo o resto do nosso país. Porque é muito simples e é muito fácil. E todos podem fazer a sua parte. Eu estava falando para você, e tenho conversado nessas andanças por aí, que eles dizem assim, puxa vida, mas vocês eram um grupo de jovens universitários e sonharem em fazer uma universidade, por que não construir uma salinha lá para fazer uma... Não, esse negócio de coisa pequena, né, como diria o carnavalesco, quem gosta de miséria é intelectual, né? A gente quer coisa grande, né? Nós queremos coisas que tenham envergadura, tenham estatura. E nós, jovens, pensamos, né, de forma romântica, mas o fato é que estamos aqui para falar sobre isso, né? Mas isso se apresenta como uma utopia, mas ele também pode significar uma possibilidade. Então, quando eu junto essas duas coisas, do que foi Zumbi lá atrás, do que está sendo CCP agora, eu coloco na mesma direção, no mesmo patamar, porque lá atrás a gente tinha um sonho, né? E esse sonho se materializou. E depois, para dentro desse tema, nós tínhamos esse sonho também. Nós pensávamos assim, olha, se nós tivermos uns 5 ambientes empresariais muito qualificados para dentro desse tema, a gente transborda. Porque esse tema está tão maduro que, tanto quanto nos Estados Unidos, não é, com um bom empurrão a gente começa a mudar a atitude, mudar a postura, mudar a cultura. Então hoje eu tenho certeza que depois disso, e a gente está aqui a nossa assessora de imprensa, né, nossa jornalista Luciana, que já tem acho que uns 10 veículos na fila para falar conosco. Então eu tenho certeza que a partir disso e com essa cobertura que a mídia está disponibilizando para o nosso trabalho,
que a gente começa um novo tempo, que a gente manda uma mensagem muito potente para a sociedade e que nós, de uma forma muito objetiva, vamos iniciar um caminho de muita construção, de muita realização. Então, por conta disso, eu quero dizer em nome dos meninos que aqui não estão e que estarão brevemente, mas mesmo sem ter mandato, eu poderia lhe dizer, em nome de todos os negros brasileiros, Pedro, muitíssimo obrigado. Não é? Não por você fazer o que é a sua obrigação como cidadão e como empresa, mas por você ter tido a gentileza de nos ouvir, por você ter tido a grandeza de receber as nossas ponderações, as nossas sugestões, as nossas reivindicações, e depois, diante de tudo que significa tomar de partido na vida, você ter tido essa coragem de falar, não, isso é importante, isso é necessário, e apesar dos pesares que estão por aí, eu vou estar junto para fazer com que isso torne-se realidade. Então é por esse conjunto de atitudes que a gente quer lhe dizer muitíssimo obrigado, dizer que a CCP, com esse gesto, faz a diferença, abre um novo paradigma para dentro desse tema, e com as realizações que nós estamos ajustando, que nós vamos encaminhar, seguramente a gente constrói esse paradigma de antes e depois. E talvez, até antes do que nós pensemos, os resultados e essas mudanças que a gente quer, né, para a nossa sociedade, para esse tema e para tantos outros, já possa estar materializado. De novo, seja muito bem-vindo a essa casa de ensino. Transmito da mesma maneira o agradecimento a todo o seu time, em especial a Graziella, que ao longo do tempo tem, né, sido aquela interlocutora que tem criado as possibilidades, tem feito todas as condições para que a gente cumpra os nossos objetivos na parceria. E também dizer que o apoio da CCP à nossa Zumbitec é mais uma das medidas que, no conjunto, se constitui num pacote de ações afirmativas que vai ajudar de maneira muito profunda esses meninos que estão estudando, mas esses talentos que poderão, né, através desse apoiamento da startup, descobrir-se, de repente, um Pedro Dalto, por que não? Ou uma Graziella, tem tantas meninas, ou qualquer um de nós. Ou seja, são talentos, são potências que, no mais das vezes, só uma possibilidade dessa já libera, não é, essa criação para transformar, para fazer boas realizações. Então, tendo o apoio e a parceria para que eles façam com mais tranquilidade, seguramente vai permitir que a gente cumpra com bastante capacidade esses nossos objetivos. E, por fim, te agradecer também, porque já ao longo do ano que passou, e mesmo agora, os ambientes da CCP têm sido os ambientes que vocês estão divulgando, né, o nosso trabalho, divulgando o nosso movimento. Eu passei um dia desse aí no Shopping D e estava lá, né, a nossa publicidade se transformando, enfim, e nos demais, mas eu fui aqui nesse e vi nesse. Então, é uma contribuição importante. É um tema que precisa de tanta coisa que mesmo só fazer uma divulgação de alguma dimensão já é muito importante. Mas foi muito bacana. Quando eu cheguei ali, eu olhei e falei, puxa vida, está rodando a informação em todos esses veículos. Então, por tudo isso, eu quero dizer muito obrigado. Quero dizer que nós estamos muito satisfeitos. E quero dizer para você da mesma maneira que a partir já do término dessa nossa cerimônia, a gente vai começar a pôr esse bloco na rua para cumprir os objetivos e para entregar esses resultados. Muito obrigado, seja mais uma vez muito bem-vindo a Zumbi, e que a nossa parceria, além de frutífera, possa fundamentalmente inspirar tantos outros, mas ajudar aqueles que mais precisam nesse momento, que é o jovem, que é a jovem negra, que precisa de trabalho, que precisa de emprego e que precisa de empresas que acreditem no seu talento e nos seus sonhos. Muito obrigado. Convido agora o Sr. Pedro Daltro para falar um pouquinho para nós também sobre essa parceria. Tá ótimo. Bom, primeiro,
Primeiro, agradecer aqui a todo o time da Zumbi dos Palmares. Para a gente foi fundamental essa parceria. Eu me lembro que há um ano atrás eu tive com vocês para discutir o que é que a gente podia fazer juntos, e ficamos uma hora e meia discutindo as diversas alternativas, e uma coisa que me deixou bem feliz na época foi que eu saí daqui com 4 ou 5 ações que nós, CCP, tínhamos que tomar. Então é muito difícil você ir num lugar que você já sai com o dever de casa. Voltamos para casa, demos uma meta para o time de execução, contamos com o apoio total, e um ano depois estamos aqui participando desse projeto. Temos três avenidas que nós podemos fazer junto com a Zumbi dos Palmares, a Zumbi Tech, que é uma coisa que, quando o Dr. José Vicente me falou, me encantou imediatamente. Eu falei para o meu time: a gente tem que estar nesse projeto, e a gente tem que ser o primeiro, a gente tem que ser membro fundador. Então, hoje, para mim, é muito prazeroso, e para todo o time da CCP também, estar aqui, começando esse projeto e sendo uma das primeiras empresas a participar. O sonho nosso, Dr. José Vicente, é que no futuro tenhamos 100 empresas ajudando esse projeto. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, então fico feliz que o senhor esteja pensando grande, porque nós estamos pensando bem grande nesse assunto. Temos o Movimento A gente crê também que existe uma necessidade de conscientizar a sociedade. A gente acha que a educação, e aí a educação eu não estou falando só a educação formal, né? Não é só a universidade, mas a gente precisa educar as pessoas que existe racismo. E a gente precisa acabar com esse mal. Então, a CCP, desde muito tempo, desde antes de eu chegar lá, ela já tem no Estatuto, que é o documento que rege a empresa, que nós temos que doar uma parte do lucro da companhia. Porque a gente crê, isso veio dos acionistas, de que nós temos que devolver para a sociedade parte do que a sociedade nos deu. E nós cremos que isso é uma profecia autorrealizável. Então a gente devolve para a sociedade parte do que a sociedade nos deu, a sociedade fica melhor, e esse dinheiro volta de novo para a gente e gira um ciclo virtuoso. Então, por isso que nós temos o Instituto CCP, que ajuda nessas iniciativas de diminuição de desigualdade, iniciativas de empreendedorismo e iniciativas de educação. Então, quando a gente veio conversar aqui com vocês, na primeira reunião a gente já viu que várias coisas encaixavam com os nossos objetivos. E temos um terceiro vetor, que é de geração de empregos, né? Nós fazemos algumas ações de geração de empregos com as comunidades, para os nossos investimentos, para as empresas que a gente investe. Então, essa também será uma avenida como é que eu diria, de comunicação, de negócios e de trabalho, principalmente com a Fundação do Zumbi dos Palmares. Então, no final, vou resumir aqui as minhas palavras. Nós, CCP, estamos muito felizes, acho que é só o início. O ano passado, ao longo do ano, o ano passado, um pouco esse ano, a gente fez algumas coisas juntos, mas eu acho que da agora por diante nós conseguimos escalar isso em uma dimensão que bem ambiciosa, bem audaciosa, e levar esse programa, esses três programas e outros que irão surgir para um próximo nível. Então, em nome da CCP, eu que agradeço de todo o time está todo comprometido em fazer essa parceria funcionar, e a gente quer ver essa parceria funcionar com outras empresas. Então, conte com a gente para convencer e atrair outras empresas a participar, porque à medida que isso cresce, vai gerando uma consciência na sociedade, e aí atinge o nosso objetivo, que é educar
os brasileiros, e o resto do mundo também, mas primariamente os brasileiros, de que nós temos um problema. O problema se resolve inicialmente quando você descobre que ele existe, porque às vezes a gente acha que não é um problema e aí, portanto, não toma ação para resolver. Aqui eu acho que a gente tem um problema e nós, CCP e nós, Zumbi dos Palmares, e depois vamos trazer mais gente, a gente vai tentar ajudar a resolver. Então, para finalizar, mais uma vez, obrigado a você, ao Igor, a todo o time da Zumbi dos Palmares. Contem com a gente nessas 3 iniciativas que nós já começamos e contem com a gente nas próximas iniciativas que a gente nem sabe quais são ainda, mas sabemos que vamos criar. Obrigado. Agora nós vamos formalizar. Nós vamos agora, então, formalizar a assinatura. Tem uma boa do reitor tem uma boa do reitor com o Pedro, com a pasta. Vamos subir?